Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado porque reconhecemos a Tua presença habitando dentro de nós. Obrigado porque reconhecemos a Tua presença alcançando cada um de nós, cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos assistindo, cada um que está unido na mesma fé, no mesmo espírito, com o mesmo propósito aqui na terra. Uma igreja unida, onde o Senhor se manifesta. Obrigado, Pai, porque reconhecemos que o nosso maior vínculo não é estarmos presentes fisicamente, mas o nosso maior vínculo é o Teu Espírito, é a fé que o Senhor colocou em nossos corações. Obrigado, Pai, te damos graças, te damos graças, te damos graças. Te damos graças por mais um dia de vida, te damos graças por tão grandes livramentos, te damos graças pelo alimento que chegou até nós nesse dia, te damos graças pela roupa que estamos vestindo, te damos graças pelo transporte que nos trouxe até aqui, te damos graças pelos irmãos que nos ouvem, te damos graças por toda a estrutura de tecnologia que hoje temos à disposição da pregação do Evangelho. Te damos graças em nome de Jesus. Você aí que está em casa, pode dar graças ao Senhor, tem dado graças ao Senhor. Então você pode aí na sua casa, dar um glória a Deus. Eita, ouvi aqui. Aleluia, ouvi no meu coração. Você unido na mesma fé, amém? Estamos nessa manhã nos reunindo, não fisicamente, apenas alguns irmãos nos dando uma estrutura, né? Somos em 6, 7 pessoas aqui, dando a estrutura necessária para alcançar você que está nos ouvindo. Pelo amor que Deus nos levantou e nos alcançou, é o mesmo amor que nos leva a não parar, nos leva a avançar e levar a mensagem do Evangelho através da internet, através das mídias sociais, para alcançar você que está nos ouvindo, porque cremos que essa palavra, ela é real. A palavra de Deus é mais real do que qualquer circunstância. Você pode dizer comigo aí na sua casa, a palavra de Deus é mais real que qualquer circunstância. Agora só as pessoas de casa, a palavra de Deus é mais real do que qualquer circunstância. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia. Vamos precisar nessa manhã que você acompanhe pela sua Bíblia. Acompanhe, talvez você esteja assistindo pelo próprio celular, então você vai voltar a Bíblia de papel também, não é? Mas você pode acompanhar através de qualquer versão. Abra, por favor, em Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, versículo 22. O verbo da vida, Jaboatão em Candeias, está unido no mesmo espírito de fé, para juntos estarmos celebrando a Deus e a palavra de Deus em nossas vidas. Não importa em quais endereços estamos fisicamente, mas estamos unidos no mesmo espírito, unidos no mesmo espírito. Se alguém achava que a igreja ia parar, está enganado. A igreja vai avançar. Nesse tempo, pessoas vão se levantar mais ousadamente, vão viver mais a palavra, vão ofertar mais, vão pregar mais o Evangelho, vão curar mais enfermos. Eu creio em testemunhos aqui no Brasil, que o nome de Jesus evitou uma calamidade. O nome de Jesus. Você crê nisso? Você que está em casa? Aleluia. Marcos 11, 22 diz assim: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus Cristo traz uma palavra para nós nessa manhã.
em meio a tantas circunstâncias de pressão, e você vai entender hoje porque eu estou ressaltando isso, circunstâncias de pressão. Eu não estou destacando isso por conta apenas das circunstâncias que estamos vivendo, mas há algo que as Escrituras nos apresentam sobre a nossa resposta para as circunstâncias de pressão. A Bíblia tem sempre respostas para tudo em nossas vidas. Inclusive, nesta manhã, estamos meditando em como, pela fé, faremos acontecer. Eu já trabalhei em algumas empresas e pessoas diziam assim, faça acontecer, e eu te digo, pela fé, faça acontecer. Você pode dizer comigo aí em casa, pela fé, farei acontecer. Uau! Jesus Cristo nos apresenta princípios através do Evangelho de Marcos, onde está escrito, testemunhado o que eles ouviram de Jesus. Jesus Cristo deixa destacado princípios. O primeiro princípio que salta no meu coração neste texto, e nós sempre dizemos que não queremos aqui dizer que vamos falar tudo o que esse texto pode nos falar, porque a Bíblia se renova cada dia, mas nessa manhã, princípios saltam no meu coração. O primeiro princípio que Jesus diz aqui é, tende fé em Deus, ou melhor dizendo, como está escrito, tendes, você que está aí, você que está me ouvindo aqui, tendes fé em Deus. Nós reconhecemos o que muitos estudiosos nos apresentam desse texto, tendes fé em Deus, que se formos nos adentrar mais no que Jesus estava querendo nos dizer, alguns estudiosos do grego, da língua que foi escrita, primeiramente as Escrituras, no que diz respeito ao Novo Testamento, a maior parte, vários estudiosos afirmam que essa expressão tendes fé em Deus está nos trazendo o ensinamento tendes fé do mesmo tipo de fé que Deus tem. Eu vou repetir, tendes fé do mesmo tipo de fé que Deus tem. E esse tipo de ensinamento choca algumas pessoas. Alguns dizem, como assim? Como nós vamos ter a fé que Deus tem? E nós vamos entrar um pouco nisso logo mais. Segura aí na cadeira, segura aí no sofá. Vamos entrar um pouco nisso logo mais. Mas antes, eu queria trazer para você outros princípios que Jesus destacou aqui nesse texto, no versículo 23. Ele disse, se alguém disser, há alguém aqui, há alguém aí assistindo, eu sei que há, nós podemos ver isso. Se alguém disser a este monte ou a esta montanha, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará como se diz, assim será com ele. Se alguém disser, não duvidar e crer no que diz. Jesus apresenta o princípio da liberação da fé. Como liberar sua fé? Ele diz, se alguém disser crendo, se crendo disser, se alguém disser e não duvidando, mas crendo, assim será como se diz. Um princípio bíblico de liberarmos a nossa fé, de você liberar a sua fé. Você que está na sua casa, diga assim, eu tenho uma maneira de liberar a minha fé. Inclusive você pode filmar através de outro celular, dizendo isso, depois mandar para nós, vamos colocar no grupo da igreja, você pode repetir, eu tenho, se prepara aí para gravar, eu espero. Se preparou para gravar? Alguém pegou outro celular? Vai lhe gravar agora? Então diga assim, eu tenho uma maneira de liberar a minha fé. Uau, aleluia! Muitos testemunhos surgirão desse tempo. Um tempo que o mundo diz crise. E nós dizemos estamos em Cristo. O mundo diz crise. E nós dizemos Cristo. E respeitando esses princípios, a fé do tipo de fé que Deus tem, a fé do mesmo tipo que Deus tem, e também como liberar a fé, dizendo, eu gostaria de trazer para você que está nos assistindo, o contexto que Jesus ensinou isto. E por isso eu gostaria que você fosse em Marcos capítulo 11, versículo 11.
Marcos 11, 11. Se você está nos assistindo pela primeira vez, nós temos um costume enquanto estamos pregando, viu? Beber água. Aleluia, glória a Deus. Marcos 11, 11 diz assim: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus entrou no templo em Jerusalém, Jesus entrou em Jerusalém e foi até o templo, observou tudo e partiu com os 12 para Betânia. Jerusalém e Betânia eram cidades relativamente próximas. Então Jesus foi até Jerusalém, observou o que estava acontecendo no templo e depois saiu com os 12 para Betânia. Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ou seja, Jesus, ele entrou em Jerusalém, observou o templo e depois saiu para Betânia. E no dia seguinte saiu de Betânia e foi para Jerusalém. Você vai perceber no texto. Ele se deslocou de Jerusalém, ele viu algo que fez com que ele, mesmo em Betânia, voltasse para Jerusalém. E ele saiu de Jerusalém, de Betânia para Jerusalém. Eu vou repetir novamente. Jesus, ele entrou em Jerusalém, observou o que estava passando no templo, e aí saiu com os 12 para Betânia. E algo que ele viu fez com que ele, no dia seguinte, retornasse de Betânia para Jerusalém. E nesta trajetória aconteceu algo. E vendo de longe, versículo 13, capítulo 11, versículo 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Veja bem o que aconteceu. Primeiro eu quero avisar que o suporte que está aqui, que está assistindo a gente também, precisa deixar o volume sem som. Senão vamos escutar aí você e aqui também. Deixa o pessoal escutar lá, amém? Então, Jesus Cristo, ele vê uma situação, ele vê de longe uma figueira e vê folhas. Alguns estudiosos afirmam que a forma como aquela figueira se apresentava, falava algo, comunicava que haveria frutos. E Jesus, tendo fome, foi até a figueira e viu que não tinha frutos. Ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Então ele falou algo, ele amaldiçoou a figueira e disse que ninguém comesse mais dessa figueira fruto algum. Jesus, ele praticou um princípio, ele falou algo, mas ninguém sabia que ele tinha praticado um princípio, a não ser ele e Deus. Ele falou algo e seguiu. Às vezes falamos algo e seguimos na nossa caminhada, seguimos no nosso dia a dia, mas aquilo que você falou está operando. Aquilo que falamos entra em operação, e mesmo que você continue a sua jornada, foi liberado com fé, então já está entrando em operação. Vamos continuar aqui no versículo 15. E foram para Jerusalém. Eu contei a você agora há pouco que Jesus saiu de Jerusalém, observou tudo e foi para Betânia, e algo que ele viu fez com que ele saísse de Betânia e fosse para Jerusalém novamente. Com certeza sabemos que foi uma direção do Espírito Santo, porque Jesus era guiado 100% pelo Espírito Santo. E nessa trajetória, ele olhou para uma figueira, ele declarou algo para a figueira e foi para Jerusalém. Entrando ele no templo, versículo 15, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas, versículo 18, ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Religiosos procuravam um modo de tirar a vida de Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Interessante que Jesus faz algo e sai da cidade.
Jesus, ele tinha observado algo no dia anterior. Eles viam que estavam transformando o local que era apropriado para casa de oração, o local que era apropriado para sacrifícios a Deus. Ele viu que pessoas estavam se comportando como salteadores, aqueles que queriam tirar algo de outro, ladrões. Alguns estudiosos afirmam que isso estava acontecendo numa área que era destinada aos gentios, porque os gentios não podiam adentrar em todos os lugares, então era destinado à área, e religiosos estavam utilizando aquela área que era destinado aos gentios para fazer algo que nem estava fazendo com licitude, mas com roubo. Alguns estudiosos afirmam que as balanças que eles estavam utilizando eram enganosas, mas o fato aqui, o principal que quero destacar é que havia uma área destinada à pregação da mensagem de Deus para todos os povos. E aquela área estava sendo roubada para estar vendendo coisas. O fato de vender coisas no templo não era contra a lei. Na antiga aliança, se a pessoa morava muito longe de Jerusalém e ela tinha que levar os seus dízimos ou as suas ofertas, eles vendiam, porque muitos dos seus dízimos eram produto da agricultura ou da pecuária e era muito distante, então eles vendiam aquilo, pegavam o dinheiro, chegavam lá em Jerusalém e compravam para fazer os sacrifícios, compravam no templo, era bíblico e era dentro da lei, mas o fato é que a área era destinada para alcançar os povos. A missão do povo de Deus, e que é a missão hoje ainda, é alcançar os povos. Não está limitada no local físico, mas a missão é alcançar você. A nossa missão é alcançar você. E a igreja foi levantada para isso. E Jesus Cristo, dentro desse contexto, religiosos se levantaram e queriam matar ele. Queriam interromper a missão dele. Veja a pressão que ele estava vivendo. Eu não sei se você está vivendo uma pressão que alguém lhe jurou de morte. Talvez isso pode até acontecer como uma exceção nas pessoas que estão nos ouvindo. E também tem solução para isso. Jesus também estava jurado de morte. Pessoas queriam matá-lo e eram mais de um. Mas eu creio que grande maioria, provavelmente toda parte da igreja que está me ouvindo, não está jurado de morte. Não está essa pressão de jura de morte, uma pessoa querendo lhe matar. Mas o mundo aí fora tem falado uma mensagem para você. A mensagem é cuidado, morte. Mensagem de medo e mensagem de morte. Pressão está vindo para você. Você pode até estar sorrindo, você pode estar se alegrando porque você é um homem ou uma mulher de fé, mas você está vivendo aqui na terra. Pressão está vindo para você, uma voz de medo e uma voz de morte. Veio para Jesus também. E neste contexto, Jesus ensina princípios de fé. Abra, por favor, continue novamente em Marcos 11, versículo 20. Vamos continuar. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lance no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, eu quero destacar aqui que os discípulos observaram na volta de Jerusalém que a figueira secou e foram até Jesus. Eu amo que os discípulos, eles não ficavam calados com Jesus. Eles às vezes falavam até besteira, mas falavam para Jesus. E Jesus corrigia eles. Mas eles tinham um coração aberto para aprender. Tanto é que eles estavam seguindo Jesus. Porque muitos outros que não tinham coração aberto para aprender, saíram de perto, meu amado. Multidões. Você tem um coração aberto para aprender? Você tem o coração aberto para aprender da palavra? Não saia de perto de Jesus. Não se desconecte da palavra. Jesus, Ele é a palavra. Você pode até não estar nos templos das igrejas, mas você pode ficar conectado com a palavra. Veja o meio. Você pode ler a palavra, você pode conversar sobre a palavra, você pode ouvir a palavra, acessar meios de comunicação para ouvir a palavra. Não fica desconectado. Fica como os discípulos, ouvindo aquele que é a palavra. E Jesus falou. Pedro chegou e disse: mestre, a figueira secou. Ou seja, aquilo que você falou fez com que ela secou. Mestre, você falou e secou. E Jesus, ele poderia ter dito: tá vendo? O que eu falo sempre acontece. Porque de fato era assim. Quando ele falava dentro da vontade de Deus, acontecia. Mas ele não diz isso. Graças a Deus.
Porque Jesus Cristo veio nos tirar de onde estávamos para nos colocar nele. Ele veio nos tirar de um nível que estávamos, de lamaçal, para trazermos, para estarmos em Cristo, no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não está na lama, o corpo de Cristo não está vivendo pecando. Você pode pegar uma vez ou outra e pedir perdão a Deus, mas o corpo de Cristo está triunfante. O corpo de Cristo não está abaixo de vírus nenhum, nem Covid, nem corona, nem nada. O corpo de Cristo está acima. Na terra não tem nada acima do corpo de Cristo. Porque Jesus, ele não é só um cabeça, ele tem um corpo. E o corpo de Cristo está levantado. E Jesus disse para esses discípulos, disse, se alguém... Está vendo o que aconteceu com a figueira? Aqui estou parafraseando para você entender melhor. Está vendo, Pedro, o que aconteceu para a figueira? Eu falei algo e ela secou. Eu falei e aconteceu. Pois eu digo, Pedro, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará como se diz, assim será com ele. Jesus disse, Pedro, este princípio serve para você também. Você que está me assistindo, esse princípio de liberar fé serve para você, serve para mim. Há um princípio, é necessário crermos com o coração, mas também é necessário falarmos. De fato, este texto apresenta muito mais a expressão dizer, disse, disser, do que crer. Crer, você creu, amado, tanto é que você está conectado para ouvir a palavra, então você crê que Deus vai falar com você. Mas a pergunta que eu lhe faço, além de estar crendo, você está falando o que você quer ver? Estamos falando o que queremos ver ou estamos falando somente o que passa nos noticiários? Eu podia passar aqui minutos falando do que os noticiários dizem, mas eles já estão falando, já estão pregando para você. Eu prefiro dizer para você, você está falando aquilo que você quer ver? Você está transformando as circunstâncias? Você está mudando as circunstâncias? Falando? Hoje eu te convido, meu irmão, minha irmã, a nos levantarmos em Cristo, neste princípio, e falarmos. E talvez que você que está nos assistindo não congregue aqui no Verbo da Vida Jaboatão, e é a primeira vez que você escuta algo sobre isso. Como assim falar e acontecer? Esses irmãos estão pensando que são o quê? E eu gostaria que você abrisse em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Diz assim, o apóstolo Paulo, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, um homem que pregou o evangelho para todo o mundo conhecido naquele tempo, não indo apenas para o Oriente, porque o Espírito Santo o impediu. O Espírito Santo é sempre o melhor para nos dirigir, para nos orientar. E ele sempre vai falar de acordo com a palavra. Mas voltando para Romanos capítulo 12, tem algo que eu preciso lhe dizer. Você que não está entendendo sobre essa forma de liberar fé, sobre essa fé que temos do tipo de Deus, talvez não esteja nem concordando, eu quero te falar a palavra, e aí eu lhe digo, concorde com a palavra. Não fique preso ao que grandes nomes falaram para você. Se não estiver de acordo com a palavra, fica concordando com a palavra. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Algumas pessoas podem dizer, está vendo, pastor? Esse negócio de se achar, de falar. O texto está dizendo, pense com moderação, mas continua. Diga para mim, o texto continua. Diga, o texto continua. Eu não lhe contei, mas tem uma webcam aí na sua casa, em cada casa de cada membro, e a gente está assistindo você. Brincadeira. Diz assim, capítulo 12, versículo 3. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus, ele tinha uma medida de fé, e de fato, o bom de Deus é que ele multiplica. Ele não tirou uma medida de fé dele e ficou com a fé menor. Deus diminuiu a fé dele, não. Deus, ele pegou da essência de fé que ele tinha e repartiu. Ele repartiu a medida. Ele, de fato, ele tem muito mais fé do que você. Ele é Deus. Mas ele pegou uma medida e te deu. Ele repartiu do mesmo tipo de fé que ele tem. Ele repartiu a medida e te deu.
E eu lhe pergunto, o que é que você tem feito com essa medida de fé que Ele lhe deu? O que é que eu tenho feito com essa medida de fé que Ele me deu? Eu me pergunto. É importante nos desafiarmos. Ele nos deu uma medida de fé. Vá, por favor, para Romanos capítulo 10, para você entender como é que Ele fez isso. Como Deus fez. Deus, Ele não abriu o seu coração, botou uma medida de fé do tamanho de um grão de mostarda, fechou o seu coração. Não. De fato, quando se ensina um tamanho de um grão de mostarda, não está dizendo que foi a medida de fé que Ele lhe deu, viu? Está falando apenas que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, já faria uma montanha se levantar. Mas eu creio num Deus tão abundante, que a fé que Ele lhe deu não é do tamanho de um grão de mostarda, não. Pastor, mas minha fé é tão pequena. Não. A fé não é nunca pequena. A fé só precisa ser liberada. Muitas vezes as pessoas estão tão temerosas que estão caladas, ou murmurando, ou chorando. E eu não quero aqui negar as emoções virão. É normal, Deus já sabia disso. Deus não vai ser pego de surpresa. Ele sabe que você vai se entristecer, vai chorar, vai sofrer pressão. Mas Ele está lhe dizendo hoje, Deus está falando através dessa minha boca. Libere a fé que eu lhe dei. Uau! Romanos capítulo 10 fala como Deus nos deu essa fé. Está escrito aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. E que pregação? De qualquer coisa? Pela palavra de Cristo. A fé que vem pelos noticiários é a fé negativa. Crer no que vai acontecer de ruim. E isso tem até uma certa influência das nossas vidas. Mas a fé do tipo de Deus é aquela que está associada à pregação de Cristo. Ou seja, a fé não é porque você merece. A fé não é porque você fez um esforço. Não. O esforço que nós temos que fazer é para ouvir a palavra, é para meditar na palavra, mas não para produzir a fé. Não tem nada que podemos fazer aqui na terra para produzir fé. Tem gente que vai orar, faz tanta careta, parece que a careta vai produzir fé. Não, a careta não vai produzir fé, meu irmão. O que produz fé é a pregação da palavra, e da palavra que é Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o Messias, aquele que estava prometido de ser enviado para resgatar, para salvar a humanidade. E Ele já veio, Ele já morreu na cruz, Ele já ressuscitou. Eu só preciso contar o que Cristo já fez. Quando eu testemunho o que Cristo já fez, fé chega até mim. Então você pode ter recebido a medida de fé, mas toda vez que você meditar nessa palavra, toda vez que você praticar essa palavra, toda vez que você ouvir essa palavra, a sua fé vai aumentar. E o que vamos fazer com tanta fé? Precisamos falar contra as circunstâncias, falar contra o vírus, falar contra a falta, falar contra o medo. Vamos falar contra o que o mundo está falando para nós. Como crentes que vivem a palavra, nós nos submetemos às autoridades. E se elas falam algum princípio que é bíblico, dizendo para isolarmos socialmente, para outras pessoas não serem alcançadas, ou seja, amar ao próximo é bíblico. Se você, pastor que está nos ouvindo, decidiu não fechar, não suspender os cultos coletivos entre você e Deus, mas o fato é que eu não estou aqui falando de quem não fez isso, mas o fato é que é amor ao próximo. É bíblico e nos submetemos. Mas quando as autoridades vêm dizendo que tal e tal estado vai ter um índice de morte X, ou que você tem que ter medo, ou que você vai ter falta, eu não fico com a autoridade do mundo. Eu fico com a autoridade da palavra. Só que a autoridade da palavra está me dizendo para você não ter doença, para você não ter falta, para seus vizinhos não ter. Fale, mude as circunstâncias, transforme, faça desse momento de crise no mundo uma grande oportunidade do mundo reconhecer a diferença daqueles que creem em Deus, daqueles que falam como Jesus falou aqui na terra. Esses são chamados de semelhantes a Cristo, ou seja,
cristão. Se você é cristão, você crê em Cristo, você crê que Ele morreu por você, então fale, testemunhe, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. E a partir desse momento, comece a andar aqui na terra como Cristo andou. Quando você pecar, peça perdão a Deus rapidamente, mas volta para a posição de autoridade e fale. Fale contra as circunstâncias, meu irmão. Você recebeu dessa fé. Aleluia. Concluindo, estamos chegando na terceira parte da ministração. E a gente diz já concluindo para você não desconectar, né? Porque vai precisar alguns minutinhos. Você ainda tem alguns minutinhos para nos ouvir? Para ouvir mais sobre a palavra de Cristo? Então abra, por favor, ainda em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, diz assim: porém, que se diz, Romanos 10, 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você está nos ouvindo e ainda não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, o que é aceitar Jesus como Senhor? É considerar que o que Ele diz é uma autoridade sobre sua vida. Não é dizer sou cristão, não é dizer sou de tal religião. Ter Jesus como Senhor é praticar a palavra. E a Bíblia diz que é necessário crer com o coração que Ele morreu e ressuscitou. E falar com a sua boca que Ele é seu Senhor. Neste momento, na sua casa, você pode fazer isso. E depois manda um WhatsApp para nós, faz um comentário aí no Instagram. Você pode fazer nesse momento. Fazer o que, pastor? Crer que Jesus é o Cristo. E que morreu, e que ressuscitou, morreu para pagar o preço dos nossos pecados, ressuscitou para que nele também ressuscitássemos. Se você crê nisso, agora, nesse momento, diga assim: meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo. Diga assim: meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo do pecado da desobediência. E hoje, diga comigo, hoje eu recebo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você se arrepende do pecado da desobediência, pede perdão e declara: Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. E aí você se comunica conosco, porque gostaríamos de acompanhar você neste momento, à distância, mas gostaríamos de saber de você. Quando você crê com o coração e fala com a sua boca, você liberou a fé, a mesma fé que move montanhas, a mesma fé que move as circunstâncias. Agora que chegou no seu coração pela pregação da palavra, você liberou e a salvação de Deus veio sobre você, veio entrar na sua casa, e Deus deseja alcançar todos os seus familiares. E você já sabe como é que Ele pode alcançar. É a pessoa pedir perdão, se arrepender do pecado, desobediência e confessar Jesus como Senhor. Eu gostaria de voltar nesse momento que você já está salvo agora e já pode desfrutar dos princípios da liberação da fé. Que você pudesse voltar na sua Bíblia para Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué está entre os primeiros livros da Bíblia. Vai ter o Pentateuco e depois vem Josué. Depois dos 5 primeiros livros vem Josué. Você que já aceitou Jesus como Senhor, já pode praticar essa liberação. Você já recebeu uma medida de fé no momento que você confessou. Então veja o que está escrito para Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A Bíblia diz, na antiga aliança, Josué capítulo 1, versículo 8 em diante, não cesse, não pare de falar. Não pare de falar. Não pare de falar. Falar o quê, pastor? Falar
a palavra. A lei era a palavra que eles tinham naquele momento. Nós temos a Antiga Aliança e agora nós temos o Novo Testamento também. Fale a palavra, não pare, fale a palavra, fale a palavra. Está trabalhando, fale a palavra. Se você dirige Uber, fale a palavra. Se você dirige táxi, fale a palavra. Se você trabalha no hospital, fale a palavra. Se você precisa ter contato com pessoas, inclusive, que estão doentes, fale a palavra, fale a palavra. Fale a palavra sobre a vida das pessoas, sobre as circunstâncias que elas estão vivendo. Fale a palavra sobre a sua família. Fale a palavra sobre a sua vida. Libere a fé que você tem. Libere. Fale a palavra. Medita na palavra e fale a palavra. Que com isso você fará prosperar tudo que você fizer. O mundo pode dizer, falta, atenção, vai ter falta. E você diz, prosperar, atenção, eu vou prosperar. Creio, amado, que como não foi no tempo de José, que o Egito, por causa de José, um país inteiro prosperou por causa de um homem. Uau! Eu creio que uma cidade, um estado, um país vai prosperar por causa de você que crê e você que fala. Aleluia! Você crê nisso? Então diga comigo, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Você compreende que Deus está nos alcançando nesta manhã, em todas as áreas das nossas vidas? Declare saúde para a sua família, declare proteção para a sua família, declare prosperidade para a sua família, declare a esperança das pessoas que estão à sua volta, sendo renovadas, e depois vá falar da palavra para que isso aconteça, porque a fé precisa falar e precisa agir, falar e agir. Fale e medite, fale e testemunhe. Entenda que esse é o tempo de grande oportunidade. E voltando para Marcos 11, 22 e 23, nós entendemos agora o que Jesus disse. A medida de fé que Deus me deu como? Eu ouvindo a palavra, Jesus disse, se alguém disser a esta montanha, a esta circunstância, a esta situação, se alguém disser, erga-te e lança-te no mar. Lança-te no mar e não duvidar no coração, mas crê no que se diz, assim será com ele. Então, nesta manhã, eu convoco toda a igreja a estar declarando, a estar falando. Ore pelo Verbo da Vida Jaboatão. Diga que quando voltar às reuniões coletivas, a igreja vai estar no dobro do tamanho. Diga que os dízimos e ofertas dos irmãos, eles vão permanecer fiéis e vão procurar como fazer para fazer chegar até a igreja. Diga que as pessoas que estão doentes à sua volta vão ser curadas. Ore por eles. Se for pessoas até que você não tinha tanta simpatia, eu quero dizer, primeiro, era para você ter simpatia. Era para você amar autoridades, figuras que estão nos noticiários. Ore por eles. Independente se você concorda ou não com eles, ore por eles. Ore pela China, ore pelo Canadá, ore pelos Estados Unidos. Ore pela Venezuela, ore pelo Brasil, ore pelo mundo, porque você foi chamado para transformar as circunstâncias. Eu creio que o Brasil não passará por uma calamidade como vários outros países passaram. Eu creio e libero em nome de Jesus. O Brasil, ele será conhecido como uma nação que foi diferente em meio à crise. Algo aconteceu, o Brasil cresceu, o Brasil não ficou doente, o Brasil tem algo de diferente e vamos descobrir o que é. E quando forem pesquisar, vão descobrir. Um povo de Deus forte se levantou e falou, creu com o coração e falou. E nessa manhã eu deixo uma mensagem para você. Pela fé, faça acontecer o que você quer ver. Pela fé, faça acontecer o que você quer ver. Então nesse momento eu gostaria de orar por você, pela igreja. Creio que a palavra que recebemos tem poder para transformar. Então eu gostaria de orar com você e pega conosco nessa oração. Se quiser fechar os olhos, fecha. Se quiser ficar com os olhos abertos, fica. Não tem problema, mas pega conosco nessa oração. Pega junto, em unidade. Pai amado, apresentamos a Ti cada membro do Verbo da Vida Jaboatão. Como eu estava orando ontem à noite com minha esposa por eles, Pai. Apresentamos a Ti cada família aqui representada. Apresentamos cada idoso, cada criança. Declaramos sobre suas vidas, em nome de Jesus, uma imunidade celestial,
uma proteção dos céus. Aqueles que estão com algum tipo de enfermidade sejam curados agora. Recebam a sua cura agora, em nome de Jesus. Liberamos uma palavra de cura agora para a sua vida. Receba agora, no nome de Jesus, a sua cura. Declaramos proteção para cada membro, cada família. Declaramos que não haverá falta em suas casas, mas haverá prosperidade. Chegará do norte, do sul, do leste, do oeste. Chegará novas estratégias e eles prosperarão. Cada membro, inclusive a minha casa, em nome de Jesus. Cada um que está nos assistindo também, declaramos sobre suas vidas proteção e prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Então, para eu escutar aqui da igreja, fala aí da sua casa. Eu creio com meu coração e falo com minha boca que o verbo da vida Jaboatão irá crescer e avançar. Uau! Aleluia! Agradeço aos irmãos e eu gostaria de chamar o pastor Abinésio, que vai estar concluindo esse culto, e agradeço a sua atenção. Glória a Deus.